convidado de hoje é o superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui no Acre, Luziel Carvalho, já está conosco aqui no nosso estúdio. Muito boa tarde, Luziel. Seja bem-vindo ao nosso jornal, tudo bem? Tudo bem, MJ, e uma boa tarde a todos os ouvintes do Jornal das 12. Para nós é um prazer muito grande estarmos aqui para trocar essa ideia e conversar um pouco com os ouvintes também. Maravilha. Leôncio Castro, a primeira pergunta. Boa tarde, meu amigo Luziel Carvalho. Boa tarde, o nosso companheiro que está aqui com o Luziel Carvalho também. Meu amigo Luziel, vamos começar falando de política ou vamos falar sobre a febre aftosa? Você prefere falar sobre o que agora? Eu estou à sua disposição. Você pode puxar o debate que a gente está pronto para... Então vamos falar de política. Luziel, pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco, é isso mesmo? Na realidade, assim, nós nem somos candidato e nem somos pré-candidatos. Porque uma das minhas formações é em Direito, eu sou advogado. Então a gente sabe que tem uma legislação eleitoral que é muito rígida, inclusive, a seguir, mas o que é fato é que o nosso nome está posto à mesa dentro do Progressista, do nosso partido. Temos conversado com as representações maiores do partido, buscando a viabilidade desse nome e com alguns amigos. E, eventualmente, no ano que vem, nós estaremos aí colocando o nome à disposição do ministro de Rio Branco para ele poder abraçar esse nome ou não. Luziel, recentemente você esteve com o governador Gladys Camelinho para pedir a bênção, e aí como é que foi a conversa? Na realidade é assim, o governador Gladys Camelinho, graças a Deus gosto da honra de fazer parte do grupo político dele. Inclusive a minha indicação lá no Ministério da Agricultura foi dele enquanto senador da República. O governador Gladys Camelinho, ele é um democrata, diferentemente de outros governos que nós tivemos tiranos e perseguidores. Nós colocamos para ele, que foi uma decisão coletiva de grupo, da gente colocar o nome à disposição para o pleito do ano que vem, para a Prefeitura de Rio Branco, e ele, como democrata que ele falou, do mesmo jeito que eu sonhei ser governador e fui, quem sou eu para limitar ou lapidar ou destruir seus sonhos? Se você tem o sonho de ser prefeito de Rio Branco, então busque se viabilizar. E é esse, na realidade, o trabalho que nós estamos fazendo. Então ele é totalmente simpático à ideia, e hoje, dentro do Progressistas, o único nome que está se viabilizando para a Prefeitura de Rio Branco para as eleições do ano que vem é o nosso. Vamos sair um pouquinho do foco. Essa semana foi a semana de produtos orgânicos, não é isso? Fala um pouco pra gente como é que funciona isso, o papel do Ministério da Agricultura, os pequenos produtores, como é que o Ministério da Agricultura dá esse auxílio? Na realidade, assim, Leôncio, a situação da produção orgânica, ela é hoje, na realidade, um grande desafio para nós, enquanto Ministério da Agricultura, e para os governos dos estados, das 27 unidades da federação e para os municípios implementarem. Considerando que, quando a gente fala da produção orgânica, você está falando de uma alimentação saudável. E isso vai repercutir diretamente na qualidade de vida do cidadão. Hoje nós observamos que, inclusive, a doença como o câncer, que é a doença do século, um dos maiores fatores que contribui para o alto índice de câncer no Brasil é a nossa má alimentação. Então a gente tem que buscar fazer essa mudança cultural, tirar a população brasileira do consumo dos produtos que usam agrotóxicos como a sua base produtiva e que sejam alimentos 100% saudáveis. Então, a Semana do Orgânico, nós estamos hoje na 15ª edição da Semana do Orgânico. Essa semana ela é desencadeada ou desenvolvida nas 27 unidades da federação. E é o Ministério da Agricultura que faz a abertura oficial e que conduz esse processo. Tanto é que a produção é advinda da agricultura familiar e o registro do produtor orgânico tem que ser feito no Ministério da Agricultura. Aqui em Rio Branco, no estado do Acre, existem muitos produtores nesse segmento? Com certeza, nós temos hoje no nosso levantamento cadastral, só na SFAC, em média de 50 a 60 produtores cadastrados que produzem organicamente. E dicas de passagem, o governo federal, através do nosso presidente Jair Bolsonaro e da nossa ministra Tereza Cristina, eles têm feito um incentivo muito significativo. O governo federal tem disponibilizado, Leôncio, para o ano de 2019 e MJ, um quantitativo de 4 bilhões de reais para todo o território nacional. Como é que esse recurso vai se inserir dentro da realidade da produção orgânica? Isso é uma parceria do Ministério da Agricultura com o Ministério da Educação, e esse recurso vai ser destinado à aquisição da merenda escolar. Como se trata de produção familiar, a cultura do orgânico, o próprio gestor municipal e estadual, ele não precisa nem passar pelo processo licitatório. Ele pode trabalhar com a compra direta e com o diferencial regulamentado por lei do próprio governo federal, que
ele pode ampliar o valor desse produto orgânico em até 30% em comparação ao produto convencional. Superintendente, como é que o senhor está acompanhando e como é que o Ministério está acompanhando a questão da vacinação da febre aftosa no Acre? Você estava lendo ainda agora há pouco, pouco mais de 60% do rebanho foi vacinado nessa etapa. É considerado baixo esse 60%? Com certeza, é considerado baixo, é considerado preocupante. Inclusive, nós temos pautas positivas diretamente com o governo do Estado, e aí a gente tem que dar a César o que é de César. Tem uma situação complicador nessa história. Veja bem. Qual a situação? Eu acompanho o PENEFA, que é o Plano de Retirada da Vacina da Aftosa, que está acontecendo em todo o país, porém, Acre e Rondônia fazem parte do Bloco 1, juntamente com os estados de Amazonas e Mato Grosso, porque tem região fronteirística com esses dois estados, e a gente acompanha desde o início. Qual é o grande fator complicador que você acabou de me indagar? Os governos anteriores, eles deixaram de atender às recomendações do Ministério da Agricultura. Nós temos uma auditoria no Sistema de Defesa Agropecuária do Estado do Acre de 2008 e a última de 2017, com várias indicações do que o Estado precisava vencer enquanto etapas para podermos então retirar a vacina da aftosa com total segurança, como tem que ser. Então quer dizer que está comprometida essa retirada? Não é até isso. Aqui. Só para mim poder esclarecer. Contextualizar a situação. Isso. Então não houve o investimento necessário e não foram atendidos como deveria ter sido pelos governos passados. O governo atual, do governador Gladys Cameli, ele está hoje fazendo o trabalho de correr contra o tempo para buscar atender a essas recomendações. Por quê? Qual é o grande risco que a gente corre, né, o MJ, se nós não conseguirmos retirar a vacina? O país Peru, que é fronteira com o nosso estado, ele já é livre da aftosa sem vacinação. A Bolívia já está caminhando para retirar a vacinação na sua totalidade. O departamento de Pando, que é nosso vizinho ali, já não vacina mais. Se o Acre não conseguir sair no bloco 1, Rondônia sai e Amazonas sai, e automaticamente o nosso rebanho ele vai ficar todo represado aqui dentro do estado. E aí quando você olha esse cenário, que é um cenário delicado, porque quando você olha, nós temos um rebanho hoje de 3 milhões e 300 cabeças de animais e uma população de 850 mil habitantes no estado. Então nós temos hoje basicamente um quantitativo de 3,5 animais ou 4 animais por habitante. Então, ou seja, o nosso excedente de exportação é 70% do que a gente produz. Então a gente olha um futuro muito promissor, um futuro na verdade muito nebuloso, se a gente não conseguir acompanhar a retirada da vacina. E é essa preocupação que nós estamos tratando diretamente com o governador Gladys Cameli, no sentido de sensibilizar o governo do estado, que isso deve ser prioridade 1 para o governo, enquanto política de governo. E graças a Deus ele tem atendido a essas insatisfações que a gente tem levado. E que etapas são essas que não foram exatamente atendidas corretamente pelos governos passados? O primeiro deles é concurso público. O IDAF ele teve um concurso público que foi no ato da sua criação. Então, quer dizer, naquele momento nós tínhamos um perfil de rebanho. Hoje nós estamos com 3 milhões e 300 cabeças de animais. Nós temos um rebanho de gado bovino maior do que a população acreana. 3 vezes maior. 3 vezes maior. 3 vezes maior, justamente. Então, quer dizer, o concurso público ele é um gargalo que precisa ser enfrentado, que o governo do estado já sinalizou que vai colocar no orçamento de 2020 para executar em 2020. Fora isso, quando a gente fala da vacina da aftosa, nós estamos falando que o nosso rebanho ele tem um escudo para imunizar o rebanho e garantir a sanidade dele. Quando você fala em retirar essa vacina, a gente perde esse escudo. Então, para o Ministério da Agricultura, o que o Estado tem que fazer? Se não vai vacinar mais, ele tem que apresentar um outro escudo que possa garantir a qualidade do nosso rebanho. Qual seria isso? Campanhas educativas com os nossos produtores e as barreiras zoossanitárias funcionando na sua totalidade. Então nós temos problemas de barreira sanitária que vão de necessidade de restauração, desde a parte física até o potencial de recurso humano também. Agora a gente fala exatamente da Bolívia, que é um país pobre, que é um país que está em pleno desenvolvimento, está atrasado mais do que o Brasil, mas se nós aqui no Acre, que somos Brasil, não conseguirmos exatamente essa liberação da vacina, fiel babau, nós estamos com um problema seríssimo com a questão da importação do nosso produto bovino. O que a gente tem colocado para o governador Gladys Cameli, para a sua equipe, para o próprio Ribamar na Casa Civil, é que isso compromete, de fato, a estabilidade do Estado. Vou te dar números aqui para você entender qual é o parâmetro que a gente usa para poder consolidar e fortalecer o nosso argumento. Primeiro,
nós temos 3 milhões e 300 cabeças de animais bovinos no estado. Esse rebanho representa 14 bilhões e 700 milhões. Esse é o valor estimado do nosso rebanho. Isso representa, dentro da nossa economia, 12% do PIB do estado do Acre. Isso, dentro de uma escala, representa a terceira maior fonte de renda ou de riqueza que o estado arrecada. Economicamente falando, sim. Economicamente falando, o estado do Acre ele fica totalmente inviabilizado, sem contar em outro aspecto, que a pecuária ela é uma cultura que deu certo e já tem resultados comprovados para o estado do Acre. Então nós não podemos perder o que já nós temos de positivo. Pelo contrário, nós temos que assegurar o que nós temos de resultados positivos e buscar ampliar as outras culturas que ainda precisam. E você acredita que com essas medidas que estão sendo adotadas a partir de agora, vai ser possível a gente alcançar então essa retirada da vacina? O prazo que o Ministério da Agricultura deu, não só para o Acre, mas para todo o Bloco 1, é até novembro desse ano, para que o Estado e os demais estados do Bloco 1 apresentem todas as condições reais e necessárias para que a gente possa retirar a vacina da fitose com total segurança. O governador Gladys Cameli, pessoalmente, essa tratativa eu tenho feito pessoalmente, inclusive com ele, de superintendente federal da agricultura no Acre, para governador do estado, e ele assumiu o compromisso de estar correndo atrás do prejuízo de governos anteriores e conseguir que o estado do Acre saia junto com o Bloco 1 da retirada da vacina da fitose. Ou seja, nós estamos falando então de números, isso representa para o estado do Acre algo em torno de 1 bilhão anual, né, com a comercialização da carne bovina no nosso estado, né, e se ocorrer de não haver liberação da vacina, ou seja, de tirar a vacina, nós teremos um prejuízo no nosso produto interno bruto e principalmente na nossa renda per capita anualmente, né, o estado ficará deficitário de arrecadação. Com certeza, e sem contar que você mata a principal cultura que nós temos que dar certo. Um outro dado para ficar, para também alertar os nossos ouvintes e as nossas próprias autoridades, que é importante, é que hoje nós temos barreiras zoossanitárias com alguns países, como é o caso do Peru, justamente pelo nosso status de ainda ser livre de aftosa, vacinando, né? Sendo que há mais de 15 anos o Acre não tem nenhum foco de aftosa. Então veja bem, isso impacta em outras cadeias. Não é porque a vacina com relação ao bovino, ao boi, de fato, mas ele acaba que, por reflexo, prejudica outras culturas. A carne suína, por exemplo, nós conseguimos agora, nossa gestão à frente da SFA, em parceria com o trabalho com o então senador Gladys Cameli, hoje governador, a abertura definitiva da barreira comercial que tínhamos com a Bolívia. Né? A Dom Porquito, que é ali na região de Brasileia, em Alto Acre, eles já estão mandando em média de 2 carretas por semana para a Bolívia, né? Exportando a nossa carne suína. O que impede da carne suína do porquito entrar no Peru? Justamente essa diferenciação do nosso status zoossanitário, porque eles são livres de aftosa sem vacinação e nós ainda vacinamos. Então, quer dizer, além da gente conseguir perder os mercados que nós temos, se caso a gente não conseguir tirar a vacina, nós ainda ficaremos impedidos de ampliar a abertura de novos mercados. Pois é, porque a visão da Dom Porquito é exatamente aquela região, né? Justamente. A entrada do produto acriano é exatamente por ali. Porque senão a gente não consegue ganhar mercado. Na realidade, o MJ, a estratégia do Acre, ela está muito bem desenhada de desenvolvimento. Não adianta a gente ficar aqui no estado do Acre pensando em produzir para comercializar com os grandes centros do país, porque geograficamente a gente já está prejudicado em termos de logística, de custo e tudo mais. Nós temos que pensar na nossa produção direcionada para os países andinos. E aqui nós temos 2 polos muito consumidores, que é Peru e Bolívia. Sim. Eu passei esses 3 anos ali à frente da SFA, que eu basicamente já estou quase com a mala pronta para sair da superintendência, porque nós temos outro projeto em curso, né, como o Leôncio começou aqui a entrevista, mas eu passei 3 anos estudando, inclusive os governos anteriores. Né? Então, graças a Deus, hoje, juntamente com a equipe que a gente conta ali na SFA, muito resumida, mas muito eficiente também, nós temos hoje um conhecimento e um estudo total daquilo que é potencial realmente produtivo no Estado e quais mercados a gente precisa alcançar. Né? Então, a nossa estratégia de desenvolvimento é para cá, os países andinos. Maravilha. Precisa primeiro começar a produzir, né? Com exceção de como você falou, de porco e de boi, nós não produzimos praticamente nada, né? No estado do Acre não produzimos nada, a não ser muito menino.
Pelo contrário, Leôncio, pelo contrário. Aí eu vou abrir aqui um parênteses e vou discordar de você. O estado do Acre ele tem um potencial produtivo muito grande. Vou lhe dar um exemplo. Ali à frente do Ministério da Agricultura, nós conseguimos registrar, durante esses 3 anos de gestão que nós estamos à frente, quase 50 indústrias estão registradas no Ministério da Agricultura. Quem procura registro é da área vegetal do Ministério da Agricultura, ou quem abre uma indústria com CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, a estratégia dele é de mercado internacional. Vou lhe dar um exemplo aqui. O açaí. O açaí é uma das maiores cadeias produtivas que nós temos e mais forte no estado do Acre. Para você ter uma ideia, nós temos uma indústria de grande porte no município de Feijó. Acabamos de registrar mais 2. Uma aqui no Distrito Industrial e a outra vai ser inaugurada essa semana aqui na Estrada da Floresta, na frente do Motel Estrela. Né? Fora a Cooperac, que é uma potência que trabalha com todos os produtos da nossa biodiversidade aqui amazônica. A Cooperac é um show. É um show, é um exemplo que deu certo. Então o que eu quero dizer com isso? O Acre, ele é uma potência. O nosso problema no estado, ele chama-se gestão. Ele tem que ter uma gestão eficiente e eficaz, que consiga potencializar as nossas cadeias produtivas, pensando e objetivando alcançar mercados. Você chega no supermercado, por exemplo, cerca de 70%, 80% dos alimentos consumidos são todos eles vêm de fora. Todos eles. O feijão vem de fora, o arroz vem de fora, até a farinha, que antigamente a maioria era daqui, vem de fora. Então não tem mágica nisso. Eu concordo. Você citou os exemplos, açaí, que açaí, nós somos conhecidos mundialmente por termos um dos melhores açaí do mundo. Né? Sim. Aí você estava falando de aftosa. A região do sul do Amazonas inclusive já tá livre, né? Eu tava em Boca Só do o Lago, estado de Santa Catarina, no Brasil, que é livre de aftosa sem vacinação. Os demais, 26 estados da federação, todos são livres de aftosa, porém com vacinação. 12h51, Luziel Carvalho, superintendente do Ministério da Agricultura, muito obrigado por tua presença aqui no nosso programa. Olha, vou te contar, você trouxe uma informação aqui em primeira mão, viu? Você trouxe uma informação aqui em primeira mão. E essa preocupação exatamente da retirada da vacina, tá certo? Se não for alcançado as etapas, ou não for queimadas as etapas propostas pelo Ministério da Agricultura, ninguém vai conseguir. Então essa notícia é em primeira mão para nós aqui, inclusive para quem está nos ouvindo. Muito obrigado por tua presença, conta sempre com a gente, tá bom? Eu gostaria de agradecer o MJ, agradecer o Leôncio pelo espaço, né, dizer que esses 3 anos que nós estamos ali à frente da SFA, embora estejamos praticamente com a mala pronta para desocupar o espaço e deixar que outra pessoa conduza o processo daqui para frente, mas o nosso sentimento é de dever cumprido, nos dedicamos diariamente, né, o horário de expediente lá é 7, a gente procurou chegar às 6 horas da manhã e não ter horário para sair, porque graças a Deus, na minha vida, nada eu consegui com facilidade, tudo foi com muita luta. Tanto é que eu nasci ali no quilômetro 34 da Transacriana e hoje eu represento o ministro da Agricultura aqui no estado. Sou advogado, sou assistente social, professor na Uninorte por 6 anos, no IESAC por 3 anos. Né? Então foi com muita batalha. Mas o conhecimento que nós adquirimos ali à frente do mapa é gratidão pura ao senador Gladys Camelinho, hoje governador, que nos deu a oportunidade de ser superintendente ali. E eu estou sempre à disposição, na hora que vocês convidarem, que a sociedade acriana precisar do nosso conhecimento, nós estaremos ali com muita humildade, sempre pronto para atender a qualquer solicitação que seja. E muito obrigado também aos ouvintes da emissora, né, por dedicar o seu tempo para ouvir um pouco e trocar essa ideia conosco.